Paz e graça a você que nos assiste. Seja bem-vindo ao nosso canal Fiéis à Bíblia, o canal que te ajuda a compreender a Bíblia de uma forma bem simples e que te ajuda também a crescer espiritualmente. Aqui, como de sempre, seu amigo e companheiro da jornada para o céu, Pastor Mocano. E neste vídeo iremos falar sobre a grande tribulação. E este tema, obviamente, é muito importante, sabendo que irá se cumprir num futuro bem próximo. Então fica até o final do vídeo para que você possa compreender tudo sobre este assunto. Bom, indo para o nosso estudo, que é sobre a grande tribulação, é importante que nós possamos conhecer o que é isso, grande tribulação. Bom, grande tribulação, obviamente, é sofrimento. É como dizer grande sofrimento. De quem? Dos filhos de Deus, daqueles que se apegam à palavra de Deus, né? Na sua pureza, sem que haja pelo menos um pingo de heresia nela. Então, nós vemos ali que a grande tribulação, ela é provocada por um poder religioso que é contrário à palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre isso no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, diz assim: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Então aqui está bem claro, dizendo que existirá um tempo de tribulação que nunca houve antes. Obviamente que a tribulação faz parte da história da igreja. Desde o nascimento da igreja, nós vemos ali o primeiro assassinato, né? Primeiro do próprio Cristo, depois do primeiro cristão, que é Estevão. Ali você vê em Atos capítulo 7. Então, a partir dali, até então, muitos cristãos têm sofrido ameaça, têm sofrido até a morte, por causa da fé que eles têm em Cristo Jesus. Podemos ver de uma forma bem simples um panorama da Idade Média. Nós vemos ali que a Igreja Católica Romana perseguia todos aqueles, segundo eles, eram hereges. Por quê? Porque não faziam adoração às imagens, porque não adoravam os mortos, porque não faziam penitências e dentre outras heresias que eles julgavam ser corretas, que obviamente a palavra de Deus condena de uma forma bem clara. Vemos ali a vida difícil e dura dos valdenses que viviam em montes, em cavernas, tudo para não se contaminar com as heresias que eram ali ensinadas pela Igreja Católica Romana. Então, é só ir na história que tudo fica bem claro que, de fato, a grande tribulação sempre esteve presente na vida da Igreja. Só que esta última, aqui descrita no livro de Daniel, diz que é uma tribulação que nunca houve desde que existiu nação. Você vê que, por exemplo, Nero, que fazia as pessoas como velas, fazia como tochas vivas. Ele queimava as pessoas, gostava de fogo. Você vê que todo aquele sofrimento que passaram os primeiros cristãos, aqui Daniel diz que não passa de uma vírgula do que vai acontecer num futuro bem próximo. O que nos aguarda, infelizmente, são muitas torturas, são coisas terríveis, porque Satanás vai querer se vingar de uma vez por todas, já que o tempo que lhe resta é muito curto. Mas a boa notícia é que quando começar este período, não vai durar muito. Jesus não vai suportar mais ver os seus filhos em tanta humilhação, em cavernas, em desertos, em matas, em lugares bem obscuros, sofrendo por causa do seu nome. Por isso que ele mesmo disse no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 24, veja o que diz o verso 22. Diz:
E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, por causa do amor que Cristo tem por sua verdadeira igreja, os dias da grande tribulação serão abreviados. E nós devemos ficar ansiosos e não medrosos. Por quê? Porque isto vai acelerar a volta de Cristo e nós iremos descansar de uma vez por todas. E não será um tempo de brincadeira. Por exemplo, você vê que Jesus lamenta, no verso 19, dizendo: e ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então será um momento de muita dor. Por isso, se você for a ver a partir do verso 15 a 16, diz: quem estiver nos montes não desça, corram para as montanhas, corram para os campos. O que isso quer dizer? Que nós, como povo de Deus, devemos evitar ter sede de viver nas cidades. Devemos optar mais a vida no campo do que nas cidades. Este é o momento de nós abraçarmos uma vida mais natural ao invés de artificial, de sermos cada vez mais simples e deixarmos a vaidade para trás. Quanto necessário, nós devemos e precisamos abandonar as grandes cidades e nos refugiarmos nos campos, lá onde nós iremos produzir nossa própria alimentação, onde não seremos dependentes das fábricas. Veja por que isso é importante, porque o livro de Apocalipse, o capítulo 13, verso 16, diz assim: ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, estas duas bestas do Apocalipse 13, uma que sai do mar, que é a Igreja Católica Romana, o seu sistema neste caso, não os membros, porque ela tem filhos e filhas de Deus, e a prova disso é Apocalipse capítulo 18 e verso 4, que foi escrito exclusivamente para eles e para aqueles também que estão em apriscos errados. E a besta que sai da terra, que é a potência dos Estados Unidos de América, irão se juntar e estabelecer um falso sistema de adoração. Assim como aconteceu em Daniel, em que Nabucodonosor ergueu ali uma imagem para que todas as pessoas do seu reino e dos reinos que ele dominava pudessem adorar, assim também será nestes últimos dias. Será estabelecido um dia falso de adoração, contrário àquilo que a Bíblia diz. E aquele que se opor a este falso sistema de adoração não poderá comprar e não poderá vender. E onde nós podemos viver sem depender dessas coisas é no campo. Agora, a questão que se faz é: será que estamos prontos para este momento de angústia, de dor? Veja o último livro que eu queria ler, de Hebreus, capítulo 11. O último para nos levar a refletir sobre este assunto. Veja o verso 38, diz: o mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Assim como no mundo antigo os cristãos eram vistos como pessoas indignas de viver neste mundo, assim será neste futuro bem próximo para todos aqueles que amam a palavra de Deus e guardam os seus 10 mandamentos na sua totalidade. Será que não estamos prontos para viver em montes, cavernas, passar fome e humilhação? Será que estamos prontos para isso? É importante que nós possamos ficar preparados para este momento. Por essa razão, Ellen G. White diz assim, que muitos dos santos fiéis irão morrer antes da grande tribulação. E aqueles que irão passar por este momento da grande tribulação vão precisar de ter uma fé inabalável. Agora, falando nisso, como tem sido a nossa vida nestes últimos dias? Sabendo que todas essas coisas vão acontecer, tem sido de consagração ou desleixo?
como tem sido a leitura da palavra, como tem sido a oração, o jejum. É isso que você tem que se questionar. Precisamos nos preparar para este momento de dor, para que possamos resistir e logo estar com nosso Senhor. Então não é momento de nós nos alarmarmos, mas é de ficarmos felizes, porque sabemos que quando isso acontecer, tão pouco estará o Senhor perto de nós. Que Deus possa te abençoar, esperamos ter te ajudado e nós nos veremos no próximo vídeo.